eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos quase finalizando esta série sobre o fruto e eu confesso a vocês que eu gostei muito de estar fazendo essa série porque ela toca em todos os pontos que são muito importantes para Deus. Todos os pontos do nosso caráter, da nossa personalidade, dos nossos temperamentos, que podem ser moldados de acordo com a vontade de Deus se a gente permitir que o Espírito Santo de Deus se faça presente na nossa vida. Hoje eu vou tratar de um fruto que é o fruto da confiança. Eu estava pensando sobre confiança. Nós precisamos confiar em pessoas. Nós precisamos muitas vezes, inclusive, confiar em pessoas que a gente não conhece. Por exemplo, quando eu entro num avião para ir viajar, eu não sei quem é o piloto, mas eu preciso, de verdade, ter 100% de confiança de que aquela aeronave ela vai decolar e ela vai chegar no seu destino e nós chegaremos sãos e salvos naquele lugar. Outra forma de confiança cega que nós muitas vezes precisamos exercer. Quando a gente sobe, por exemplo, num elevador. Quando isso acontece, você aperta o botão e dentro da sua cabeça você sabe que ou ele tem que subir ou ele tem que descer. Mais do que isso, você não confiaria em entrar num elevador. Então a confiança ela nem sempre tem a ver com aquilo que você conhece de fato, mas ela tem a ver com os princípios que regem aquela determinada situação. A mesma coisa eu digo sobre Deus. Você não o conhece fisicamente, você nunca ouviu pessoalmente, mas você sabe que você pode confiar nele, porque Deus faz questão de ser o seu amigo, o seu companheiro, a pessoa que cuida de você. A pessoa que enquanto você dorme está ali amparando o seu sono, enquanto você trabalha, pega um ônibus, um carro, Deus está ali observando você. Confiança, ela não tem a ver com o aspecto de nós estarmos de alguma maneira junto com aquela pessoa, mas saber que aquela pessoa dentro daquele processo ela vai ter o princípio de fazer o que é certo para que você seja preservado, sua vida seja preservada, sua família seja cuidada e as coisas aconteçam da melhor forma. Por vezes algumas pessoas me perguntam, mas Patrícia, por que tal fulano aconteceu tal coisa? Aquela pessoa era tão aparentemente temente a Deus. Nossa, não dá para entender. Por que aconteceu algo ruim? E eu respondo para vocês o que eu trago para minha vida. A minha confiança em Deus, ela não está atrelada às coisas boas que acontecem. Deus é Deus, apesar das coisas boas ou ruins acontecerem com a nossa vida. Não é Deus que proporciona o mal para nós, mas Deus nos ajuda a passar por ele. Porque neste mundo, como diz no Salmo 37, a gente tem muitas aflições, muitos problemas, nós podemos nos sentir deprimidos, nós podemos nos sentir afligidos, e eu falei o número do Salmo errado, Salmo 34. Nós podemos nos sentir afligidos, nós podemos nos sentir perdidos, tristes, humilhados, em luto, mas em todas as nossas aflições Deus está conosco. Pense assim, ontem inclusive eu estava meditando sobre isso. Quando Jesus estava na cruz, Jesus, por um momento ele se sentiu só. E ele fala uma frase: Senhor, Senhor, por que me abandonastes?
Lembra disso? Só que quando você vai ler a Bíblia, você percebe Deus se manifestando através dos seus atos estranhos de amor, quando a terra se escurece, os relâmpagos relampejam no céu. Você vê um pai ao lado, sofrendo com seu filho, mas entendendo que aquele processo ele era necessário para que hoje, em 2021, nós pudéssemos ter liberdade e pudéssemos ter a condição de salvação. Ontem eu dizia para uma pessoa, nosso Deus, ele não é um ser emocional, ele não toma decisões sem propósitos e ele não faz questão de se preocupar com o nosso eu, o nosso ego e o nosso orgulho. As decisões de Deus são racionais e ele sempre faz o melhor para todos nós. E quando eu falo todos, é todos nós. Por isso, eu já começo falando sobre esse fruto que é a confiança, te dizendo que se as coisas acontecem muito bem, se tudo vai bem, se tudo corre bem, se a vida tá bem, se o bolso tá bom, se tudo tá indo bem, agradeça, seja grato. Mas isso não quer dizer que seja uma constante na vida de ninguém. Nossa vida ela é feita de altos e baixos. Então a nossa confiança ela não pode se basear somente nas coisas boas. Quando tudo está muito mal, é nessa hora que a gente prova se nós temos a confiança em Deus ou não. Eu costumo dizer que confiança é amizade, é intimidade. A gente só confia em quem nós conhecemos e amamos. Dificilmente nós vamos confiar em pessoas que não conhecemos, tirando as situações que eu coloquei. Você confia que um farol verde, ninguém vai passar no verde e te atropelar ali na faixa. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas confiamos que as pessoas tenham bom senso, ética e respeito e não o façam. Mas eu estou falando de confiança de pessoas que nós criamos intimidades, que nós criamos proximidade, e Deus é uma dessas pessoas. E tem um verso que diz o seguinte, em Hebreus 10:35: Não abandonem, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Não abandone a confiança de vocês. Não deixem para lá, não tratem isso como se fosse um assunto qualquer. Sejam pessoas firmes, confiantes em Deus, de que se algo ruim está acontecendo, Ele está bem do seu lado, cuidando de tudo, ainda que você não o veja. Se as lágrimas estão caindo, se o sofrimento está aí batendo no seu coração e você está debulhando de dor, não se preocupe em pensar ou passar pela sua cabeça de que Deus não está interessado em cuidar de você. Mas tenha a certeza absoluta de que Ele está ao seu lado. Tem outro verso que eu li, que eu gosto muito, que está lá em 1 João 5, 14 e 15, que diz o seguinte: Esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, a gente tem certeza que a nossa oração, a nossa conversa com Deus, a nossa intimidade, aquilo que nós colocarmos diante dele,
Nós temos certeza que Ele está ouvindo, e eu costumo pensar o seguinte: Ele não está só ouvindo. Deus consegue ir no íntimo do nosso coração e consegue entender exatamente o que aquela petição significa para nós. Deus faz isso com uma clareza tão divina que é por esse motivo, por vezes, que a gente não recebe certas coisas. Porque Deus consegue ver as intenções mais íntimas da nossa alma, que está nos movendo sobre aquele determinado pedido, e que aquilo pode finalizar de uma forma ruim e a gente ainda virar para Deus e dizer: poxa, o Senhor podia não ter me dado aquilo. E eu gosto muito de uma passagem de Ellen White que ela fala o seguinte, que se nós pudéssemos observar a nossa vida do princípio até o final, nós tomaríamos as mesmas decisões que Deus tomou para a nossa vida. Então, isso é confiança. É disso que se trata confiar em Deus. É saber que você vai orar e que você vai descansar nele, na certeza de que as decisões dele serão as mais acertadas. Eu falo isso, mas eu vou dizer para você, não é fácil permitir que Deus decida, mas é bom. Por que eu falo que não é fácil? Porque às vezes Deus também toma decisões por mim, porque eu deixo Ele fazer isso, eu peço para Ele: Senhor, por favor, eu quero tal coisa, mas que seja feita a tua vontade. E quando Deus exerce a vontade dele, eu fico brava, eu fico amuada, fico triste. Mas com o passar dos dias, eu vou observando aquilo que eu fiquei tão chateada e eu descubro que foi um livramento, que foi algo que eu não teria condições de passar, que eu não precisava daquilo. E eu entendo claramente esse carinho de Deus. E nós, quando confiamos em alguém, como nós temos que confiar em Deus, nós temos que trabalhar esse olhar de percepção, esse olhar de entendimento de que nós não vemos nada do futuro. E ainda que o futuro seja daqui a 1 minuto, nós não sabemos absolutamente nada. Mas Deus, Ele consegue ver começo, meio e fim. Ele consegue saber o que vai alegrar o nosso coração de verdade. Ele consegue saber o que a gente precisa realmente. Ele consegue entender as ansiedades do nosso coração. Ele não nos trata como filhos mimados, que batemos o pé e pedimos e Ele faz. Ele faz, inclusive, isso de maneira muito consciente, porque Ele não quer que lá na frente a gente olhe e fale: puxa Deus, o Senhor não teve a menor responsabilidade em fazer isso comigo. Olha a situação que eu estou agora. E eu digo para vocês que Deus nos livra de situações e certas coisas que podem destruir a nossa vida. E é tão bom quando a gente confia nele para deixar com que ele decida por nós. Nós somos egoístas, nós temos orgulho, nós temos dificuldade de deixar Deus tomar posse das nossas vontades, porque a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer os resultados da nossa forma. Mas a gente se desenvolver essa fé, e aí entra a fé. A fé é acreditar naquilo que a gente não vê, tendo a certeza que vai acontecer. O quê? A confiança que nós colocamos em Deus de que a solução daquela situação, ela vai ser dada por Ele. E nós vamos nos alegrar com o resultado dela, seja bom aos nossos olhos, seja ruim aos nossos olhos porque Ele disse não, isso não, ou seja, Ele diga: espere um momento, você vai ver o que eu vou fazer. Deixar Deus ser Deus para nós, isso é muito importante. Quando a gente olha sobre João, que João fala que tudo aquilo que a gente pedir, a gente pode ter a certeza que Ele está ouvindo, não duvide. Tem pessoas que falam assim para mim: Patrícia, eu estou orando, mas eu tenho a sensação que Deus, Ele não está ouvindo. Parece que minha oração não passou do teto. Nunca acredite nisso, nunca pense nisso, nunca fique
aí divagando na sua mente que Deus não está perto de você e de que Ele não está ouvindo, entenda, Deus ouve tudo que você fala. Não foi isso que a gente leu aqui em João? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, aqui não fala, pode ser que Ele nos ouça, talvez Ele nos ouça, não sei se Ele está tão perto que Ele ouça, não, aqui diz, se sabemos com certeza que Ele nos ouve, então a gente sabe que tudo que a gente tem pedido, Ele fará se for bom para nós. O que quer dizer isso? Deus está te ouvindo. Fale, não tenha medo, não tenha vergonha. Às vezes a gente, inclusive, deixa de pedir coisas para Deus que parece tão ridícula para a gente e a gente tem vergonha de falar para Ele. Não tenha essa vergonha. Fale para Deus. Fale o que você está sentindo. Conte para Ele o porquê que veio esse desejo no teu coração. Por que essa vontade? Por que o desejo de passar por tal situação? Por que tal viagem? Por que tal coisa? Por que tal outra? Não importa. Deus sempre ouve. A maneira como Ele vai responder vai estar sobre toda a soberania dEle, sobre a tua vida, a tua felicidade, a tua alegria. Por vezes você não vai entender, às vezes vai até doer, mas você vai, com o passar do tempo, você vai perceber que de alguma maneira Deus fez o melhor por você. E eu queria ler com você uma passagem que fala assim: a gente precisa ter a mais profunda experiência na nossa oração. Precisamos achegar-nos a Deus com muita confiança, sabendo o que é ter a presença e o poder do seu Santo Espírito na nossa vida. Podemos confessar também a Deus, através da nossa confiança nele, de que vai nos perdoar todos os nossos pecados. E aí nós vamos estar o que perante Deus? Nós vamos estar limpos e puros e perdoados. Nós precisamos ter fé, manifestar genuíno fervor e mostrar a Deus toda a nossa humildade. Nunca podemos fazer estas orações sem nos sentirmos na graça do Espírito Santo de Deus. Nós devemos nos prostrar perante Deus, nos colocar aos pés de Jesus e não colocar nenhum traço do nosso coração de egoísmo quando vamos fazer pedidos a Deus. Nós não precisamos, diante de Deus, revelar nenhum indício de exaltação própria, mas nós temos que buscar o Senhor com muita simplicidade, muita humildade, muito carinho, pedindo ao Espírito Santo, como uma criancinha faz ao pedir alimento aos pais, um brinquedo. Certa vez os discípulos queriam afastar de Jesus as crianças e Jesus disse assim para eles: deixa essas crianças vir a mim, porque é delas o reino dos céus. O que Jesus quis dizer àqueles homens que andavam com ele todos os dias? A simplicidade das crianças. E é simplicidade mesmo. Às vezes você está na frente de uma criança e fala assim: como é que eu tô? E a criança vira para você e fala assim: tá lindo, tio. Ou vira para você e fala assim: tia, esse cabelo aí não tá legal. Essa simplicidade da verdade, a pureza do coração, é esse tipo de amizade que Jesus quer ter com você. Aproveite esse momento do podcast, assim que ele terminar, com essa simplicidade, converse com Deus. Conte para Ele o que está afligindo o teu coração. Diga para Deus aí o que você está sentindo, o que você gostaria de mudar, o que você gostaria de fazer, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos. Se você sentir o desejo, escreve num papel. Eu tenho um caderninho aqui que eu escrevo algumas coisas. Escreva aí, rascunha aí o que você gostaria.
se prepare para viver estas surpresas de Deus. A confiança é um dos gomos do Espírito, deste fruto que nós estamos fechando aí esses episódios, terminando esta série. E eu acho que a confiança é uma das coisas mais especiais que o Espírito Santo pode nos ensinar. Então, lute pela sua fé. Fique firme em Jesus. Acredite que Ele está ouvindo cada pedido, cada oração. E não desista de todos os dias entregar a Ele a sua vida. E você vai perceber que Deus vai realizar muitos sobrenaturais na tua vida, no teu caminho, nas decisões que você precisa tomar. Que Deus te abençoe.